País e o mundo, cordiais saudações, bem-vindos a mais uma edição do programa 3600 segundos, o programa da televisão de Moçambique que tem como objetivo central a divulgação de trabalhos académicos, artigos científicos produzidos por diversas entidades que têm em vista a promover a educação de nível superior aqui em Moçambique através de temas pertinentes e que trazem, por que não, alguma transformação social. Para quem já sabe e tem acompanhado a nossa programação, nós primamos sempre por temas muito interessantes e desta vez não vai ser diferente. Temos como proposta de tema para debate copiar, imitar e adaptar. Inovação na economia informal, fruto de um artigo científico produzido por Dr. João Gomes. Já sabe, esse é o assunto que hoje vamos debater. Mas antes, deixe-me apresentar o meu painel principal, que, como já sabe, é constituído por Dr. Fazenda. Dr. Fazenda, saudações. Bem-vindo a mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado. Estamos bem dispostos para poder debater o tema economia informal, porque é muito importante, quer para a nossa sociedade. Obrigado. Com certeza, ao lado do Dr. Fazenda, contamos com mais um ilustre, uma figura muito interessante. Estamos aqui a falar do Dr. João Gomes. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, saudações também aos nossos telespectadores e estou muito curioso e interessado em divulgar aqui os resultados do meu estudo. Muito obrigado. Obrigada a nós. Ao lado do Dr. João Gomes, temos mais um convidado, o Dr. Novella. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Saudar os telespectadores da televisão de Moçambique. Com certeza as saudações chegaram, mas para além do nosso painel principal, contamos igualmente com uma plateia que melhor nos ajuda a percorrer o assunto que nos propusemos a debater. Recordar ao estimado telespectador que hoje temos como proposta de tema copiar, imitar e adaptar. Inovação na economia informal. Dr. Fazenda, antes mesmo de iniciarmos o nosso debate e a nossa conversa aqui em estúdio, pode fazer as habituais considerações sobre o tema que nos propusemos a debater? O tema que é trazido aqui para o debate pelo Dr. João Gomes, copiar e imitar, geralmente para se realizar a economia informal, devido a várias causas que fazem com que as pessoas possam passar para a economia informal, elas geralmente imitam o que os outros fazem, elas copiam o que os outros fazem, no intuito de poder prover algo para as suas vidas, como o caso de poder ter fonte de rendimento para a sua própria vida. O que leva com que essa economia informal surja, já sabemos, são várias situações. O desemprego, a burocracia, a legislação que nós temos, entre tantos outros motivos que durante o programa vamos aqui discutir, que são a grande causa da existência da economia informal, que é um grande problema para os governos, porque com base na economia informal é muito difícil determinar como redistribuir a renda para todos, porque há uma menor arrecadação dos impostos. Obrigado. Certo, Dr. Fazenda, com as habituais explanações, mas como já sabe, eu falei ainda na abertura do programa, que esse artigo científico faz parte de uma trilogia de artigos produzidos ligados mesmo ao tema economia informal. E com certeza vamos querer saber aqui do João Gomes o que significa economia informal. Muito bem. Economia informal tem como definição, e esta é uma definição da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, todas as atividades realizadas por indivíduos ou pequenas empresas com o objetivo de prover a criação de renda, mas indivíduos e empresas que não estão registados, não estão bancáveis, não têm sistemas de segurança social, enfim, o não registro parece ser uma das características-chave da definição. E outro aspecto que depois vou elaborar melhor é o normal nas economias em países como Moçambique, em que a maior parte das pessoas, quando são questionadas e eu lhes pergunto qual é a percentagem da economia informal no PIB da Moçambique ou dos países da África subsaariana, raramente chegam ao número certo. Têm uma noção muito mais baixa do valor real e é isso que depois quero partilhar convosco. Exato. E quais são as causas principais da economia informal? O Dr. Fazenda levantou aqui alguns fatores, mas gostava que o João Gomes partilhasse conosco. Ok. A causalidade tem a ver com várias circunstâncias. A primeira das quais é
um crescimento da curva demográfica mais rápido do que é o crescimento da economia. Okay? Isto significa que a economia não consegue criar as condições e os postos de trabalho e as oportunidades para prover ao rápido crescimento dessa curva demográfica. E nós sabemos que Moçambique está entre os países do mundo com a maior curva demográfica, portanto, isso significa que a economia não consegue de todo acompanhar. Mas não é um problema só de Moçambique e dos países em vias de desenvolvimento, países do primeiro mundo, países avançados, também têm economia informal. Queria convidar ao estimado telespectador para acompanhar a um apontamento de reportagem que dá conta sobre a insatisfação dos vendedores informais na Baixa da cidade de Maputo. Acompanhe. Economia informal é tudo que é produzido pelo setor primário, secundário ou terciário sem conhecimento do governo, daí que o governo não consegue arrecadar impostos e não são recolhidos os encargos sociais dos trabalhadores da informalidade. São ações destinadas a facilitar a transição para a economia formal as seguintes: valorização das aprendizagens informais, modernização dos serviços de emprego para os jovens, promover a criação da primeira empresa formal. O que é que fazem? Eu faço um produto muito bom, vendo baguias indianas, coisas boas para as pessoas que poderem comer, sentir-se à vontade, principalmente para os trabalhadores e tal. Como é que começou o seu negócio? O meu negócio eu comecei mesmo de casa, sim, comecei de casa mesmo. Comecei de casa numa companhia das pessoas de lá de casa, eles foram dando ideia, então, porque não dava ficar parado, não há emprego ultimamente, então a gente teve que criar uma ideia para poder fazer um trabalho. Eu comecei com o meu negócio na parte de compartilhando com os amigos, indo à escola aos poucos me dedicando na parte dos negócios para poder me ajudar na parte das propinas da escola, fazer o pagamento. Terá feito algum estudo de viabilidade para o seu negócio? E não fiz, mas é que com a experiência dos meus amigos acabei aprendendo aos poucos para conseguir fazer o quê? E ver que isso aqui dá para poder fazer o sustento da minha vida ser pessoal também. O que queria resolver quando iniciou com o seu negócio? Eu comecei aquilo para poder fazer e também para poder ganhar minha vida, uma vez que ultimamente a gente não tem nada para fazer. O que eu queria resolver bem era tipo que para poder a minha vida pessoal em si, ajudando também a minha família e também a escola em si todos, né? Agora resolveram kupfuna vana papai, mali ya xapa para a escola, vatsongwana va kume mali ya xapa. Ne yini madele ya kona ma xaniseka papai, to tindlala, vutomi bya bindzu a ku na mali, a ku na nchumu. O que é que tem aprendido com os outros que fazem o mesmo negócio que tu? Bem, aprendi muita coisa, apesar de haver muitos desafios, mas aprendi muita coisa, tá muito importante que nem até agora estou madura quanto isso. Eu aprendi várias coisas, muitas coisas que os outros têm feito, já ganharam algumas coisas sobre isso. Achas que estás protegido pelo Estado para fazer o seu negócio? Bem, digamos que posso estar, posso não estar, mas neste momento eu digo que estou. Pelo Estado não lhe posso dizer nada. A hi pfuniwi hi nchumu hi sweswi ho xaniseka papai, ho tsutsuma ni makamareni hambi sweswi laha ku na 30 minuti na hi tshamile laha. Loko va buya leswi vo tlhela va swi khavelela leswi a va na nkama na swona. Hi ta tlhela swa ku mfumo wu hi pfuni nchumu. Loko a wu hi pfuna wu ta hi tshika hi xavisa, mas a va pfumeli ku hi tshika hi xavisa. Quando pensou neste negócio, foi difícil implementar? Para não estar cá a mentir, foi difícil, mas teve que lutar, não pôde como. Foi muito difícil, porque eu estava querendo pensar como posso fazer, como agir, como começar com o negócio, mas mesmo assim não foi tão fácil. Mas acabei tendo aquela coragem e com os amigos também, acabei me enfrentando assim. Terá tido ajuda de alguém, de uma universidade, para você perceber que, para te ensinar como proceder para entrar para este negócio? Bem, eu não tive, mas é que aprendi porque numa das televisões que tem saído sobre a PMA+, sobre assunto de negócio, que fala sobre assunto de negócio. E aí acabei aprendendo o que estava a falar, como recriar o negócio, como começar, como evoluir. E praticamente acabei aprendendo aquilo que não. Isto é uma coisa baseada, então deixa eu implementar uma barra. E acabei implementando, mas acredito que as coisas estão a andar bem. Como sabe que o seu produto é bom? Eu sei o meu produto que é bom porque as pessoas que consomem o meu produto, eles conseguem ver que sim, desta vez conseguiste fazer bem, continuam a fazer assim, por isso eles dão-me força e eu continuo a fazer as coisas bem, por isso eles dizem que o trabalho é bom, então por isso não tem de que desprezar o meu trabalho, é muito bom que eu faço. Por dia quanto é que fazes? Porque aquilo por cada vez mais são 10 meticais, então por dia se eu levo 100 acaba os 100, são 1000 meticais. Por exemplo, hoje entrei com 100 e acabaram em 100, fiz o meu 1000 meticais desde as 8 horas que acabei e ainda estou aqui. Por dia vendes quanto? Isso depende do dia, né? Cada dia.
outro dia mata 2, o que é 1.500, milho, o que é. As cabas são na Chibon. Bom, papai. Baixava em qual? Baixinho Shell. Vai senhor Sheila, não vai falta dar uma condições, porque na China só que ninguém cula, nem tula, nem gamala. Nem vai numa encomenda, nem cavalo, nem vano, mas não há uma condições. Ainda munga dizendo que mercado. Onde no mercado é que vai chave, papai. O angena lá, o casal que fica com a baguete um canal. O que se prefere que chama cola, que ngol sana numa camarada. Eu ga dejo aí kuma. Pois bem, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem que dava conta sobre a insatisfação dos vendedores informais e ambulantes a nível da Baixa da cidade de Maputo, que partilharam igualmente como é que tem sido a sua rotina dia a dia. Recordar que antes de acompanharmos a esse apontamento de reportagem, o Dr. João Gomes estava a deixar aqui ficar algumas causas que podem estar por detrás do negócio informal. Sim, Dr. Gomes? Muito bem. Outro aspecto relevante tem a ver com a expectativa que as pessoas têm de uma vida melhor. Okay? E neste nível da economia informal, aquilo a que se chama hoje na literatura científica os leões africanos, a classe média, a tentação destas pessoas que vivem, portanto, neste ambiente da economia informal, em quererem prosseguir e atingir níveis de rendimento e, mais do que tudo, níveis de educação e oportunidades para os seus filhos prosseguirem e saírem definitivamente dessa situação da economia informal. Portanto, outro aspecto-chave, em resumo, é uma vida melhor, não só para si, mas para a próxima geração. Portanto, é aqui uma característica interessante que foi apurada, não apenas no trabalho que fiz, mas é, portanto, um tema relativamente comum. Outro aspecto tem a ver, obviamente, com a circunstância, e foi referida na reportagem, do próprio Estado não ter condições para apoiar, portanto, a economia informal. Mas há aqui, portanto, um problema do ovo e da galinha, que é o Estado não provê porque não recebe taxas e impostos, não recebe taxas e impostos, portanto não podem investir em infraestruturas, não apoia essas pessoas. Mas essas pessoas usam as infraestruturas e sobrecarregam estas infraestruturas e permite que, nesse caso, toda a economia em geral, a formal e a informal, vivam com infraestruturas piores, que é uma das características. Outra das causas é não há infraestruturas de suporte, e quando eu digo isso é energia, água, há muitas... São realmente vários fatores. Exatamente, são Dr. Novella é presidente da Associação de Moquiristas. Estávamos aqui a falar que um dos objetivos de muitos vendedores informais é atingir um nível superior. Temos exemplos de senhoras e senhores que estão no mercado grossistas, do desempenho grossista sei que é, e que viajam para a África do Sul para trazer os produtos e vender aqui. Como é que é feito esse processo? Há um cadastro? Os moquiristas pagam alguma cota? É um sistema informal, semi-informal? Como é que funciona? Obrigado. Bom, a economia informal, tanto, mais concretamente falando dos moquiristas, são operadores muito importantes, portanto, na própria economia, que não precisaram sentar na carteira de escola para estudar como fazer os seus negócios. Mas olha aqui, conseguem enfrentar todas as dificuldades, fazendo tudo o que é possível fazer. Eles atravessam, cada um começa o seu negócio à sua maneira. Consegue o financiamento através de amigos, familiares, e começa daí, atravessa a fronteira, já com contas feitas, já sabe o que é que vai buscar e com que preço vai vender. E isso é uma das características do negócio informal, a capacidade de inovar e ter ideias diferentes, criativas. Porque, como disse, muitos não vão à escola e têm essa capacidade de gerir muito bem os seus negócios. Mas eu gostava de saber, a nível da Associação dos Moquiristas, eles pagam cotas ao município, a entidades governamentais? Naturalmente. Os moquiristas também estão integrados nos mercados. E nos mercados lá há cobrança de taxas diárias. E para aqueles que têm barracas, também pagam certos impostos
não diários, mas mensal. E fazem todas as contribuições, portanto, que são impostas pelas autoridades, não é, administrativas. Não são pessoas que tanto nada contribuem muito bem. Por essa razão que a gente diz, são muito importantes, justamente nesse aspecto. Pese embora, em algum momento, são injustiçados, não é? Este assunto podemos abordar mais logo. Quando sobre eles são cobrados para depois, meia volta, serem escoraçados. Exato, são problemas muito sérios. Doutor Fazenda, alguma questão que queira fazer para o doutor João Gomes, para depois poder dar a palavra à plateia também? Sim, talvez antes de ir para a questão possa dizer o seguinte, que quando estamos a falar daqueles que são os atores da economia informal, não podemos reparar simplesmente ou no moqueirista ou naquele vendedor de crédito. Falamos, quer, por exemplo, das pessoas que praticam prostituição porque ela não é legal e fazem parte da economia informal. Falamos do advogado forense que não tem escritórios, pratica a economia informal. Falamos do carpinteiro, do pedreiro, do pintor, do mecânico que está por baixo da mangueira, etc, etc. São tantos que estão na economia informal. E uma das características, como o Dr. João Gomes dizia, é que essas não têm quer o desconto para a segurança social, o que significa que não tem garantia de nenhum seguro social. Mas, por outro lado, o Estado praticamente nada ganha e a partir deles não existe nenhum canalizador que vai fazer um trabalho individual numa certa casa e depois vai procurar o Estado que é para poder pagar alguma taxa. Isso são algumas outras características que o Dr. João Gomes estava a avançar ou avança aqui no seu estudo. E, sobretudo, a parte mais importante é esta, que essas pessoas, muitas delas, não foram à escola. E aí iremos tocar os 8 pontos principais que o Dr. João Gomes traz no seu estudo para caracterizar, para dar a característica daquilo que denomina por economia informal. Obrigado. Exato. A minha plateia, o momento é este, queiram deixar alguma contribuição ou também alguma pergunta para o painel principal, pode ser direcionado ao Dr. João Gomes, ao Dr. Novella ou ao Dr. Fazenda, o momento é este, sim. Saudações, seu nome? Dizer que o tema é de extrema importância. Peço para aproximar o microfone. Está certo, obrigado. Dizer que o tema é de extrema importância porque ela traz-nos a questão da inovação. E se nós formos a recorrer à realidade moçambicana, encontramos as mamanas que vendem tseque, entre outros produtos, tomate. O que é que tem que se fazer para que haja essa questão da inovação? Muito obrigado. Muito obrigada. Saudações. Primeiro, parabenizar o diretor pela pesquisa e dizer que falar da economia informal, estamos a falar de atividades que estão à margem da formalidade. E as causas disso pode ser o excesso da burocracia estatal e também pode ser o elevado o valor pecuniário dos próprios impostos. E a minha questão estamos a falar aqui dos valores, de elevados valores, estamos a falar da burocracia e temos aqui, a questão vai, assim como para o doutor, como para o responsável pela associação de Muquer, o que a associação está a fazer com vista a colmatar esse impasse, porque digamos que a maior parte da população corre para a economia informal de modo a fugir o pagamento desse imposto, de modo a fugir essa burocracia estatal, falo da documentação. Então, o que a associação faz? Uma vez que tem um contacto com o próprio governo, é uma associação registrada, acredito que liga os mucristas com o governo. E para o pesquisador,
quais são as recomendações que deixa para a entidade responsável pela economia no país? Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos ouvir mais uma pessoa na plateia. Sim, saudações. Saudações. Eu sou Francisco Chirrale e sou docente do Instituto Superior Mutassa. E queria parabenizar o trabalho, é muito útil. Eu acho que esse trabalho não pode, de forma alguma, terminar com este debate, ou pelo menos com esse artigo que aqui está. Olhando para o que já foi dito até aqui, eu prefiro pensar da forma macroeconômica. Como é que nós podemos enquadrar essa atividade, que é muito volumosa em Moçambique, nos processos dos cálculos da evolução da própria economia, isto é, enquadrar isso no cálculo do PIB, por exemplo. Como é que é possível fazer? Como é que nós podemos influenciar para que esta atividade possa ser considerada como sendo parte integrante do desenvolvimento econômico de Moçambique? Quando o colega dos muqueiristas fala, fez-me recordar a história dos muqueiristas, como começou. É muito antigo e tem desenvolvido bastante atividade e movimentado muitos valores. Portanto, como é que nós podemos enquadrar isso para avaliar, quando nós formos avaliados pelo Doing Business, tenhamos alguma cota parte proveniente deste setor ou desta faixa de economia? Obrigado. Pois bem, muito interativa aqui a nossa plateia, mas antes gostava de convidá-lo a acompanhar a mais um segmento de reportagem e desta feita para ver algumas reivindicações e inquietações de vendedores muqueiristas do mercado grossistas do Zimpeto aqui na cidade de Maputo. Acompanhe. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável promove trabalho digno e incentiva a formalização como objetivo-chave a atingir a nível mundial. Segundo a meta 8.3 da Agenda 2030, passo a citar: promover políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, a criação do emprego digno, o empreendedorismo, a criatividade e a inovação, bem como incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas, nomeadamente através do acesso aos serviços financeiros. Como é que começou esse seu negócio? O negócio na altura estava bom, começamos bem quando estávamos do outro lado da Malanga. Eu vi outras pessoas, nasci de uma barriga de uma mulher muito batalhadora, grande negociante. Então eu, fui convidada por ela, pela minha madrasta também. Por que não? Tu foste à escola, tudo muito bem, estás a trabalhar, mas venha lá experimentar este negócio. Porque acho que o teu vencimento vais fazer por semana aquilo que tu ganhas por mês. Fez algum estudo preliminar para entrar neste negócio? Não, para ser sincera, eu posso dizer que não fiz nenhum estudo. A única coisa, foi, através delas dizer, você, se conseguir investir 10 mil, nessa altura 10 mil era muito dinheiro. Se investir 10 mil, tens a certeza que tu vais voltar com mais 10 mil. O que é que pretendia resolver naquela altura, quando entrou nesse negócio? Fazer estudar as crianças, o crescimento das minhas coisas, minha casa, família. Para cuidar de mim mesmo, fazer muitas coisas para o meu sustento. Queria uma independência. Queria uma independência econômica, que não queria depender de outras pessoas. O que terá aprendido dos outros sobre o negócio? Dos outros não sei, só sei de mim. Aprendi com os outros que operam neste mesmo ramo, aprendi que temos que ser perseverantes, nunca devemos nos deixar abalar, porque o negócio tem disto, tem altos e baixos. E sabermos também que se você trabalha e ganha hoje, não é para tu gastar aquilo que tu ganhaste. Tu tens que saber poupar. Acha que o seu produto é bom? Sim, tenho certeza que é bom. O meu produto, sim, é bom e tem qualidade. Sim, é bom. Tem havido expansão do produto? Tem expansão mesmo na fronteira, nas alfândegas tem expansão. Tem a saúde e tem a agricultura. E nós pagamos a agricultura e pagamos a saúde. Nós até não temos grandes problemas com a expansão de qualidade.
Graças a Deus não temos, eu não vou dizer que temos, não temos problemas. Considera que o seu negócio está protegido pelo Estado? Não, não vou dizer que está. Não sei se está protegido ou não está, não sei dizer. O Estado não nos apoia. Eu vou falar bem das alfândegas. Estamos a sofrer muito com as alfândegas. Nós gostaríamos realmente de ver esta proteção do nosso governo. Gostaríamos de ver eles preocuparem-se, porque nós somos vendedores informais, somos os tais ditos vendedores informais. Nós aceitamos isso aí. Mas, de verdade, eu fico muito triste. Porque ao tempo que eu comecei a fazer este negócio, quando chegaram os 16 anos da luta armada, nós também estávamos na luta. Nós de verdade nos consideramos antigas combatentes, porque nós lutamos contra a fome neste país. Enquanto as pessoas não podiam sair, não eram esses empresários que apareceram agora que apanham sem guerra. Nós não. Nós vimos colegas nossos a tombarem. Temos colegas que perderam a vida, os filhos ficaram sozinhos. Então, cadê a proteção dessas crianças? Porque nós estávamos a lutar para abastecer esse país. Então, deviam nos considerar um bocadinho. Existe esta falta de consideração. Nós gostaríamos que nos considerassem, que nos dessem também um estatuto de antigos combatentes, porque nós lutamos contra a fome neste país. Os 16 anos da luta armada, nós também estivemos na luta. Qual é o apelo que faz? O apelo que eu faço é pedir ao próprio Estado, o município, para pelo menos pavimentar o chão, nos dar alpendre, porque nós vendemos os produtos frescos. E com sol e chuva, o produto não aguenta. Pelo que faz é o governo olhar para nós, apoiar-nos, pelo menos. Não sofrermos nas alfândegas, não termos que sofrer nas alfândegas. Melhorar o mercado, veja onde é que estou. Eu sou uma pequena empresária. Veja os meus pés como estão. Aqui na sujidade. Por que não melhoram o mercado? Nós estamos a pagar bilhete aqui neste mercado. Diariamente, a partir de 150 meticais até 50 meticais do carro pequeno. Nós gostaríamos que o nosso governo nos convidasse, nós como mulheres, porque às vezes o que acontece é que os homens ficam à nossa frente. Então, enquanto eles não sofrem na pele o que nós sofremos, nós como mulheres gostaríamos que nos convidassem e nos ouvissem. Quais são as nossas preocupações? Pois bem, acabamos de acompanhar o apontamento de reportagem sobre as inquietações das vendedeiras do mercado grossista do Zimpeto, que deixaram ficar aqui alguns puxões de orelha para o governo do dia, para que, sobretudo, possa tornar as taxas aduaneiras um pouco mais flexíveis. E mesmo sobre este aspecto, o Dr. Zulficar Novela estava aqui a falar sobre alguns aspectos que têm a ver com as reclamações que os moquiristas têm estado a fazer sobre a falta de inserção destes no universo da economia nacional. É verdade que o governo está atento a tudo quanto os operadores da economia informal merecem. Mas há alguma coisa que é feita. Por exemplo, vou alinhar com a questão que me foi colocada por relacionado, portanto, com o que a associação faz com vista, tanto, a trazer esses operadores, portanto, à legalidade ou à formalidade. Em 2006, o governo adotou aquilo que hoje se chama BAU, Balcão de Atendimento Único. O projeto, da maneira inicialmente como tinha sido feito, é um projeto que não iria resultar ou trazer aquelas expectativas que se esperaria. No entanto, porque o governo está atento àquilo que está a acontecer, portanto, na economia informal. Como trazer a economia informal à formal. Portanto, fui convidado, colocado esta questão, dei os meus pontos de vista. Certo. Então, desviou-se daquilo que era a ideia inicial. Então, fiz de modo
que está agora. Só que, até aqui, a situação prevalece. Não são muitas pessoas que se dirigem lá. Balcão de atendimento único é mais para facilitar, procurar forma de trazer aquelas pessoas que acabam de entender que as pessoas têm medo com as instituições do Estado. Então, com o balcão único, pressupunha que as pessoas facilmente lá pudessem se dirigir. Mas a situação continua. O que é que o governo desta vez pensou por melhor? Descentralizar. Já descentralizou para os bairros, vários bairros urbanos, para permitir que as pessoas possam lá ter acesso. Certo. Na Associação Muquero tem lá o gabinete do BAU. Então, que está a dizer que já está a haver muito desenvolvimento. Quando a pessoa tem alguma dificuldade, a porta está ali. Certo. Entrar e tem licença logo de imediato. Com certeza. Então, essa é a consideração. Peço para que não possa perder o seu fio de raciocínio, vamos de voltar a si, mesmo para nos explicar sobre essa questão dos vendedores muqueiristas. Sim, Dr. Gomes, pode responder às questões. Eu gostava de completar aqui um aspecto, que é o seguinte: nós estamos de facto a levar a discussão para a governamentalização, para a intervenção do Estado. Se calhar dar-vos aqui uma perspectiva de quais têm sido as posições dos diferentes Estados em face ao tema da economia informal, para percebermos que não é o Estado o único agente para resolver tudo. Exato. Okay? Então há aqui vários estágios das diferentes políticas públicas face à economia informal. O primeiro estágio foi repressivo e sentimos aí na entrevista esta coisa de ter que fugir. Isso ainda é um sintoma deste estágio de um Estado de meio repressivo. Okay? Depois, num estágio seguinte, os Estados deixaram de usar esta política repressiva e prosseguiram políticas mais de regulamentação. Não te persigo, mas tu tens que considerar questões de higiene, de segurança, tens que considerar questões de proteção dos teus consumidores, etc. Para um estágio depois seguinte, que é este da preocupação, vamos formalizar. Infelizmente, aquilo que os estudos apontam é que a maior parte dos Estados que tentaram prosseguir políticas de formalização das economias informais falharam. Okay? Não precisamos ir muito longe, vamos ao Zimbábue, é a última experiência de falhança total. Portanto, o estágio agora não é de preocupar, não é estarmos preocupados em formalizar as economias informais, é criar as condições para a economia informal criar valor. Essa é que é a preocupação, não é se paga imposto ou não, é se a senhora que ali está com um telheiro e com uma estrada e com condições de higiene, energia, etc., se não gera mais valor. Se depois vai pagar ao Estado ou não, sob a forma de impostos, não sabemos, mas ela vai fazer uma coisa, vai investir, por exemplo, em educação dos seus filhos. E esses filhos, quando saírem da escola, com certeza que vão perceber que há muitos desafios na economia informal, que provavelmente é melhor prosseguir com a rota da economia formal. Okay? Dr. Gomes, peço para que não perca o seu fio de raciocínio. Dr. Fazenda, temos um minuto de investigador e desta feita é na área de química, analítica e ambiental. Sim, vai aparecer no minuto de investigador a falar o professor Mandato. O professor Mandato é formado, é doutorado na área de química e química analítica e, por outro lado, doutorado na área de ambiente. E ele que vai falar acerca dos seus estudos, aquilo que já fez e aquilo que propõe fazer no futuro. Eu sou Jaime Silvestre Manguate, sou docente e investigador aqui na Universidade Eduardo Mondlane, no Departamento de Química. Qual a motivação para estar nesta área de pesquisa? O meu foco principal nesta área que me motiva é poder alavancar a parte da química analítica com foco na química ambiental ou nas questões ambientais, de modo a desenvolver metodologias simples, baratas e que vão de acordo com aquilo que são as necessidades do nosso país.
Olhando para a sua área, está feliz com a investigação em Moçambique? Bom, dizer que estou feliz não seria uma resposta que fosse abrangente dentro daquilo que nós temos a capacidade, como recursos humanos formados, de fazer. Isso devido a questões de investimento. Não é? A gente sente que existe um fraco ou um déficit naquilo que são os financiamentos para a pesquisa. Podemos fazer um pouco mais, mas nós sabemos que a nossa especialidade é bastante cara, bastante onerosa, precisa de equipamentos, precisa de reagentes, coisas bastante caras, e que um pouco mais de investimento deixaria qualquer pesquisador um pouco mais feliz naquilo que faz. Mas dentro das nossas condições, eu digo que conseguimos realizar alguma pesquisa, okay, aplicável, alguma pesquisa dentro das nossas condições reais agora, que não diria que estou insatisfeito. Não estou totalmente satisfeito, mas não estou também insatisfeito. Professora, o que é que lhe tira sono de querer resolver o fato da investigação? Olha, essa é uma pergunta um pouco difícil de responder. O que é que me tira sono? A coisa que nos tira sono é poder ver o pesquisador moçambicano ao nível internacional, com trabalhos de qualidade, a publicar em revistas de maior impacto, o fator de impacto. E isso, se conseguíssemos fazer, seria um ponto muito importante dentro daquilo que são as nossas funções e atribuições. Importa mencionar ao 3600 segundos as suas publicações? Os meus trabalhos são basicamente no desenvolvimento de metodologia. Okay? Tenho um trabalho que foi realizado, desenvolvi um método de preparo de amostra para determinação, por exemplo, de metais pesados em refrigerantes. Esse eu diria que seria o meu trabalho de destaque devido à sua visibilidade. É um trabalho que ainda é bastante citado de todos os trabalhos que já publiquei. Em parceria com os nossos colegas, dentro daquilo que era um projeto que corria em coordenação com o Departamento de Química, com a agência japonesa, o projeto JICA, em que faziam-se estudos para potencializar o uso da jatrofa. Acredito que todo mundo se recorda disso. Então, temos um trabalho publicado nessa vertente, onde também desenvolvemos uma metodologia para determinar, né, uma substância lá que existe nessa planta, que tem um impacto negativo quando em contacto com as pessoas, na parte de garantia da saúde dos intervenientes. Né? Fizemos um trabalho e publicamos em 2018. Os outros trabalhos também nessa onda de desenvolvimento de metodologia, mapeamento em termos de disponibilidade de dados que possam ser usados, por exemplo, para ter uma informação do estado do ambiente, né? O uso de bioindicadores ambientais. Tem um trabalho onde tratamos de um organismo em que esse organismo nos desse informação, okay, do estado de um determinado ambiente, e a partir desses dados, após anos, vão ser monitorados esses organismos, se há um incremento, há uma diminuição de certos elementos e metais pesados. Tem um impacto negativo, tanto na vida desses próprios organismos, como na qualidade da água lá existente. Então, são alguns trabalhos que publicamos, que eu acho que tem alguma relevância naquilo que é o meu percurso acadêmico. Qual é o conselho que dá aos seus formandos que queiram enveredar pelo caminho da investigação? O mais importante agora é
incentivar, motivar os estudantes que a pesquisa é importante e nós devemos fazer ela com muita responsabilidade e em temas principais das quais possa contribuir de alguma forma para resolver uma questão pontual e ajudar o país nessa questão de desenvolvimento para o país. A pesquisa dá dinheiro? Se eu disser que dá dinheiro, não estaria a ser realista com aquilo que é o nosso dia a dia, mas é uma questão de paixão, perceber de que é necessário fazer pesquisa. Né? É só com pesquisa que há desenvolvimento, é só com tecnologia, é só com conhecimento local que nós conseguimos desenvolver as coisas. Pode dar dinheiro sim, mas num outro patamar, desenvolvimento de produtos, tentar alavancar ou tentar interligar a pesquisa com o setor produtivo, isso pode dar dinheiro. Qual é o apelo que deixa ao empresariado nacional? Que apostem nos moçambicanos, porque existe muito potencial, existe muita competência, somos capazes de desenvolver muitas atividades, das quais muitas das vezes até vão procurar fora. Mas nós, se nos aproximarem, nós estamos prontos para participar nesse jogo de interesses e tentar resolver esses problemas. Pois bem, após termos acompanhado o Minuto do Investigador, vamos voltar aqui mais uma vez ao nosso painel principal e também à minha plateia para deixarem ficar uma ou duas questões e os convidados painelistas vão responder assim que é em jeito de considerações finais, porque estamos a ficar sem tempo. Tem mais algumas questões da plateia ou contribuições? Eu gostaria de na intervenção antes de ir para a plateia, para poder também centrar a plateia na discussão, indo para os pontos fundamentais que o Dr. João Gomes indica no seu estudo. Ele diz coisa como isto: a economia informal não tem lugar de origem, significa não começa no laboratório, é da iniciativa individual, significa que normalmente as pessoas começam o negócio sozinhas, não faz estudos de mercado para a clientela, não tem incentivo para poder inovar, não se baseia na investigação, não existe para criar um novo produto, não importa know-how e não há propriedade intelectual. Então penso que com base nisso ajudei a centrar aqui as outras intervenções que podem vir da plateia. Obrigado. Com certeza, doutor Fazenda. Sim, alguém já tem microfone? Sim, foi muito bom ter dado essa dica, porque mesmo no estudo, quando estávamos a fazer a análise do próprio documento, encontramos, portanto, esse aspecto em que fala-se muito, portanto, da propriedade industrial, fala-se muito de marketing, fala-se muito de outros aspectos que estão ligados, portanto, à própria atividade comercial ou atividade empresarial. No entanto, o que passou em termos de reportagem, nós vimos um pouco mais que isso, que são as mulheres normais que trabalham, que vendem no chão, etc, etc. Então, esse enquadramento faz muita diferença, portanto, para a percepção do próprio trabalho. Mas acho que agora, com esta explicação que passou por aqui, ficou já muito claro. Obrigado. Obrigada a nós. Sim? Só de agradecer e simplesmente só para o estudo em si que poderia trazer a questão é que quando temos um trabalho nós temos tido aquela questão que é da relevância do trabalho. Eu queria saber de facto o que é que justifica fazer esse estudo para o escritor, nesse caso, o autor do trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Doutor Fazenda foi muito inteligente aqui a abordagem que fez, aclarou muito melhor os nossos telespectadores e também a nossa plateia. Dr. Gomes. Muito bem, a motivação vem de todas as áreas menos da academia. Eu basicamente sou um consultor de empresas e no âmbito de um projeto em que se pretendia descobrir fora da caixa e pensar fora da caixa onde é que, por exemplo, o sistema financeiro ou as empresas transformadoras ou as empresas de consumo, como é que podem entrar na última milha, ou seja, como é que podem entrar no mercado informal. E, obviamente, isso trouxe, portanto, à baila a preocupação de fazer uma análise extensiva que resultou, portanto, nesses meus 3 artigos, que foram publicados, portanto, entretanto, este do copiar, imitar e adotar foi, portanto, foi o que levou mais aqui à minha participação, está bem?
Portanto, essa foi a motivação. A motivação é as empresas do sistema formal estão a querer criar links com empresas do sistema informal e não sabem como. E basicamente o estudo e o trabalho vêm, portanto, nessa linha. Okay? E obviamente essa é, quando se perguntava qual era uma das alternativas, uma das recomendações, é justamente permitir e facilitar e agilizar, portanto, essas ligações entre grandes empresas ou empresas do sistema formal e o sistema informal. Por exemplo, ao nível da tributação, empresas que estejam a trabalhar, portanto, a desenvolver projetos e que encontrem fornecedores informais que, por exemplo, tenham uma dedução fiscal, por exemplo, no sentido de serem estimuladas a, como acontece nos grandes projetos de investimento, com regras de conteúdo local em que há, se trazemos empresas moçambicanas para o negócio, temos deduções e abatimentos. A minha expectativa era, e se isso acontecesse com a economia informal? E quase que acontece, porque temos visto, por exemplo, na Baixa da cidade de Maputo, muitos vendedores ambulantes compram os seus produtos em lojas formais. Há essa troca de experiência também pode servir de exemplo. Muito bem. Só para completar aqui também essa ideia, uma das maiores empresas do mundo, não vou adiantar o nome porque o tema é sensível, mas 10 ou 15% do seu mercado está na economia informal. E o único segmento de mercado que tem crescido a 20% nos últimos 3 anos para esse grupo mundial, adivinha qual é? O setor informal. Quando vendem para o setor informal, é neste momento, e agora para terminar aqui o que disse, o peso do setor informal em Moçambique é quase de 82%. 82%, isto significa que a economia informal é a economia normal. Sim, doutor, fazendo algum comentário mesmo sobre esse aspecto da economia informal, que contributos tem para a nossa sociedade? Vimos ali algumas mulheres que disseram que fizeram os seus filhos estudarem a partir do trabalho informal. Sim, só dizer que a nível mundial, dos estudos feitos pelas Nações Unidas indicam que a população ativa, aquela que efetivamente precisa de emprego, só perto de 20% a nível do continente africano e nos países subdesenvolvidos efetivamente tem emprego formal, e para os países desenvolvidos são perto de 80%. Daí que, se formos a reparar, nos países desenvolvidos, a margem ou a quantidade da economia informal existente, ela é bastante reduzida. Por quê? Porque há uma absorção dessas pessoas para a economia formal. Mas há uma outra questão que é levantada, por exemplo, para o nosso caso. Nesses 20% que estão na economia formal, se for a reparar, uma das razões, como uma senhora ali apontava, é que o rendimento que ele tem por estar numa empresa formal, que vai tendo no fim de cada mês, era bastante reduzido e precisava levar os filhos para a escola. A alternativa foi recorrer para a economia informal. Então, que acabava fazendo Agora, uma semana a outra salário. questão que pode se colocar, como é que nós podemos estancar isso? O doutor João Gomes de novo disse, nós temos um crescimento demográfico extremamente acelerado, o que significa que nem o ritmo para prover as infraestruturas, ele vai sendo lento de tal maneira que é muito difícil para poder acompanhar este desenvolvimento. Se nós repararmos, uma das questões que leva com que muita gente possa ir para a economia informal precisa de ter a questão base, ter uma casa. E aí pergunta-se, se ele quer ter uma casa, deveria recorrer à banca. Só que esta mesma pessoa, porque está na economia informal, não tem acesso à banca. A crédito, mas sim. Essa mesma pessoa que está na economia informal, porque precisa de ter casa, pergunta-se, quantas casas, se fosse o Estado a fazer, faria para os cidadãos pelo nosso ritmo de crescimento? Significa que Moçambique, para estancar o problema de habitação, daí a 20 anos precisava de fazer no mínimo 500 mil casas por ano, para daí a 20 anos dizermos que estamos numa completa suficiência, coisa que é muito difícil. Daí que teremos muito tempo a conviver com a economia informal, e o doutor João Gomes diz uma coisa extremamente importante, que tem que se analisar como colocar a economia formal a lidar de forma pacífica com a informal, de modo que esta informal possa ter algum reconhecimento e ela vá mudando para a economia formal. Obrigado. Senhor Zulficar, quais são os desafios que vocês enfrentam atualmente como associação?
Bom, os desafios que que o setor informal enfrenta é justamente com lidar com as autoridades, aquilo que as autoridades impõem diante do setor informal. Os desafios, vejamos, o informal é exigido que se transforme num operador formal. O que é que isso significa? Significa pagamento de impostos. É o que as autoridades exigem. E a pergunta é que o informal, depois de se formalizar, qual é o rendimento? Qual é o benefício? Não vê nenhum benefício. Simplesmente meteu a corrente no pescoço, simplesmente não conseguindo, portanto, corresponder com aquilo que são as exigências, portanto, impostas pelas autoridades. Então, as autoridades já têm poder de mexer na corrente até que aparece a cara. Pagamento está a dever tantos meses. E depois, o problema onde está? São vários impostos. Não é só um imposto que deve pagar. São vários impostos. São várias janelas a pagar o imposto. Ok, há alguns anos tinham dotado um sistema que eu julguei fosse louvável, que era o imposto simplificado para os pequenos contribuintes. Não é? Isto mais ou menos já dava uma luz de obter algum benefício. Exato. Porque o que é que precisamos? O que me encorajaria a mim é, sim, pagar o imposto, mas também ter poder, por exemplo, de ter o direito, igual aos outros formais, de concorrer, por exemplo, quando são lançados concursos e poder também fornecer bens àquelas empresas, ou sei lá, às instituições do Estado. Mas já que a luz já está apagada, só está acesa para a recepção, portanto, do imposto. Da minha contribuição, Exato. da contribuição do setor. São muitos desafios, realmente. Essa encorajamento do ISPC morreu. Não sabemos onde que para. Então, qual é o ganho? A questão é esta. Exato, o que é sim, que eu ganho? Em jeito mesmo de considerações eu finais. faço as minhas contribuições. Em jeito de considerações finais, que apelo Realmente, já deixar. Que ouviu, os Estados andaram sempre atrás de uma forma repressiva contra os operadores da economia informal. No entanto, agora tem de se fazer, mas ainda não estão a trazer aquilo que é o benefício, portanto, de modo que todos possamos correr no mesmo ritmo. Obrigada, ficou essencial. Em jeito de considerações finais, Dr. João Gomes, o que lhe aparece dizer é um tema que, portanto, não se esgota. Não se esgota, de facto. Em termos de considerações finais, a primeira é chamar a vossa atenção para o arranque de mais uma campanha de inquérito sobre o setor informal. Moçambique vai, ou já iniciou, portanto, há 17 anos que não fazia esse estudo, portanto, agora vamos esperar mais 6 meses, 8 meses e teremos informação. Portanto, a primeira consideração é, vamos ter nos próximos meses informação sobre o tema, o que nos permitirá tomar melhores decisões. A segunda nota é, não é um tema que se possa esgotar apenas na posição de exigir mais ao Estado. Tem que se exigir mais às próprias pessoas que estão do lado de cá da economia. Portanto, esse é um ponto também. Outro aspecto é, ouvimos falar no tema da poupança. Esta gente, determinado segmento da economia informal, e hoje, por acaso, tratamos todos por igual, e não é bem verdade. Há pelo menos 3 segmentos, um que são os sobreviventes, são os mais pobres dos mais pobres, que vivem ali com $2,50 por dia. Depois temos uma classe que chamamos as gazelas constrangidas, que é esta gente que vimos aqui a falar, portanto, dos mercados. E depois temos alguns empresários que têm tudo menos a formalização. E isto tudo ainda continua a ser economia informal. Portanto, um dos aspectos-chave é, a título de recomendações, há bocadinho perguntavam-me quais são as recomendações que deixo aqui. Muita atenção, esta classe que está ali no meio, à classe das gazelas constrangidas, porque essas são as que têm maior potencial para poupar
poupar, educar, sair da economia informal. Está bem? Muito obrigado. Doutor Fazenda, mais um debate promovido. Considerações finais? Sim, mais um debate promovido. Não tem nenhuma outra saída que senão ter que a economia formal penetrar na economia informal e recuperar todos que estão na economia informal, porque se repararmos, o 8º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável diz que até 2030 tem que haver trabalho digno para todos. E para haver trabalho digno para todos era preciso prover várias condições para a economia informal. E essas condições os Estados praticamente não conseguem. A única saída que existe é esta interação para diminuir a existência da economia informal por meio da sua formalização, por meio de vários critérios de forma de penetrar nessa economia informal, porque ela é grande. Obrigado. Esperamos que o debate não se esgote por aqui, que aí em casa também vocês possam tirar algumas ilações. Quanto a si, que a semelhança deste tenha um trabalho académico ou um artigo científico e queira ver o mesmo a desfilar aqui no nosso programa, é só enviar para o nosso endereço eletrônico s3600tvm@gmail.com. Vai ser com muito gosto que nós vamos promover um debate. Assim nos dispensamos com promessa de voltar próximo sábado às 11 horas aqui. Fique bem, até lá.